Olá, eu sou a Lucy Lima e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos a honra e o privilégio de conversar com um grande profissional da área de segurança do trabalho. Engenheiro Rafael Mendes Martins, muito obrigado. É bom revê-lo depois de longos anos. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Conta um pouquinho, Rafael, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional. E a grande curiosidade do público que nos assiste é assim, em que momento da sua vida você falou, eu quero ir na área de exatas, quero fazer engenharia? Porque tem muita gente que termina o ensino médio e não sabe, fica na dúvida, acho que vou fazer psicologia, não, mas acho que eu sou melhor de tecnologia, ou eu acho que biologia, bom, aí começa a ficar meio complicado, né? Sim. Como é que aconteceu para você? Bom, eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, sempre morei em São Paulo e quando eu terminei o ensino médio eu já pensava em fazer algo na área de exatas. Legal. Você era bom de matemática? Eu era bom em matemática, eu gostava de matemática, sempre tive facilidade, né? Então me chamou a atenção a engenharia, também por influência de alguns amigos, né? E segui na área de exatas, né? Na época eu comecei fazendo engenharia mecânica, depois eu migrei para engenharia elétrica e a minha vontade sempre foi ser engenheiro de segurança, mas precisava de uma graduação para depois eu poder fazer a pós, né? Então eu me graduei em engenharia elétrica e posteriormente fiz a pós em engenharia de segurança do trabalho e hoje atuo há 18 anos, né, com segurança do trabalho, meio ambiente e também qualidade. Comecei, antes de fazer inclusive a engenharia, eu fiz também um curso de técnico em segurança do trabalho e é o que eu faço há 18 anos, né? Meio ambiente, saúde, segurança e qualidade. Tá. Na área de segurança do trabalho, o que te moveu para você fazer esse curso técnico e depois a pós-graduação também? Tá. A história é um prevenção, essas coisas assim? Sim, a história começa um pouquinho antes ainda, porque assim que eu terminei o ensino médio, eu me alistei e servi a Marinha do Brasil. E lá na Marinha do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que falavam muito de prevenção. E aquilo começou a me chamar a atenção. Então foi ali que tudo começou. Aí eu saí da Marinha, fiz um curso de bombeiro civil, depois entrei no técnico de segurança do trabalho e aí fui fazendo carreira na área de engenharia quando eu comecei a engenharia, né? E hoje trabalho com bastante foco na segurança em eletricidade, segurança de ambientes estruturais, de pessoas principalmente, e venho fazendo esse trabalho de prevenção há 18 anos. Muito legal. Ô, Rafael, a gente nota que, principalmente os prédios mais antigos, eles foram concebidos para aquela época. Então, o que você tinha? Você tinha iluminação para escritório em si, algumas tomadas elétricas que muitas vezes era mais utilizado pela pessoal da limpeza e tudo mais, né? Mas aí, porque era a máquina da datilografar, você não usava quase nada. Mas aí, quando começaram a parte de computadores e um monte de coisa, e depois ar-condicionado, né? E você vai agregando uma série de coisas, mesmo em residências, no começo, muitas foram feitas só para geladeira e televisão. Aí começa liquidificador, você precisa de micro-ondas, não sei o que lá tal, aí tu começa a fazer aquelas gambiarras, né? Sim. Que começa a ficar perigoso, assim, se ficar diretão, né? É isso. E escritórios também pequenos acabaram tendo que fazer essas coisas. Então a prevenção aí é muito importante, porque a gente já tem casos aí de muitos incêndios aí que foram feitos em escritório e tudo mais, por uma economia que na verdade não valia de nada, né? É isso. Esse é um problema, né,
que eu, fazendo consultoria, eu vejo diariamente, que são superdimensionamentos, né? Então, o projeto inicial era um, com o passar do tempo, a tecnologia, as facilidades e a implementação de novas máquinas e equipamentos vai sobrecarregando, porém a parte elétrica ela não foi alterada, não foi modificada, não foi atualizada. E aí é um grande problema, porque sérios riscos estão ali no local, né? Um deles e um dos principais é o risco de incêndio. Perfeito. Você recomenda também assim a troca de lâmpadas? Tem lugar que você vai, ainda existe lâmpada incandescente? Não, né? É muito difícil, Mas ainda tem. mas ainda tem. Tá. E nem em todo lugar trocaram as fluorescentes por LED ainda, né? Exato. O Brasil é muito grande, né? Então tem pontos que tem menos acesso a algumas atualizações, né? Mas ainda acontece de encontrarmos situações bem degradantes, né? O que preocupa bastante e cabe a nós dar consciência, informar, né? E solicitar o quanto antes as melhorias para que aquele local esteja seguro e adequado. Perfeito. E mesmo hospitais que foram bem dimensionados, vão surgindo mais máquinas, vão surgindo mais necessidades, né, de uso da eletricidade, e aí tem que tomar cuidado com isso também. Exato. Os hospitais, em sua grande maioria, passam por constantes mudanças de layout, né? Então, uma série de mudanças no projeto técnico, uma série de mudanças em dimensionamento. Então, é bastante importante ter esse olhar prevencionista para evitar riscos, né? Então, o gerenciamento de riscos é apontado, né, para que tenhamos controle. Ok. A parte de sustentabilidade, como que é a tua atuação? Na parte de sustentabilidade, a cada dia que passa, a gente percebe que vem melhorando, né, ainda de forma bastante tímida, mas a consciência das pessoas vem aumentando, né, e isso vai trazendo uma série de benefícios, mas que ainda existe muita resistência, ainda existe muita falta de consciência. A nossa cultura está evoluindo com relação a esse tema, né? A gente ainda percebe em um simples ambiente, né? Às vezes a pessoa sai, não apaga a luz, né? Não aproveita uma janela que está à disposição, ele fica com a luz acesa, e várias outras questões, né? Excesso de papel, abuso dos recursos naturais, né? Sem a consciência futura, e isso é aos poucos, né? A gente torce para que tenhamos mais força, né, e podemos mudar essa realidade. O Brasil ele é excepcional em recursos naturais, mas se você só extrai, uma hora acaba. É verdade, Então, está começando uma consciência para fotovoltaico também, né? Sim. Células solares, coisas assim. Exato. Energia eólica está bem avançada também. Perfeito. E hoje a gente fala que o Brasil ele recicla muito, né? As latinhas de alumínio, mas a gente vê que não é só por consciência, é por necessidade. Sim. Ou seja, virou um ganha-pão dele, né? Tanto agora, felizmente, o papelão sempre se vendia, mas eu lembro que uma época o Rio Tietê ficou infestado de garrafa PET, que aquilo não era reciclado. Hoje já é reciclado. Até isopor hoje eles estão reciclando. E os pneus também de carros, caminhões que eram jogados também no Rio Tietê em vários locais, hoje eles estão conseguindo virar asfalto. Então as coisas estão tendendo a dar uma melhorada, mas precisa conscientizar as novas gerações. Sim. Ou seja, a garotada, os adolescentes, porque aí a coisa muda, porque aquele pessoal já mais antigo vai ser meio difícil. Tá? Exatamente. Eu sou extremamente a favor da educação, principalmente na fase básica, né? Que as escolas tenham essa disponibilidade e que aproveitem o momento ali de formação básica para dar consciência às nossas crianças para que tenham um futuro melhor, né? E isso, sustentabilidade, segurança no ambiente, né? Fazer com que a criança tenha já uma percepção de riscos, né? Com relação ao seu futuro, com relação ao ambiente que você adentrar. Perfeito. Rafael, hoje você veio preferir uma palestra do
Cidosfil, sindicato das Santas Casas Misericórdia do Estado de São Paulo, e a tua fala foi em que sentido? Foi no sentido de prevenção e combate a incêndios voltados para a área hospitalar. Eu trabalho aproximadamente há 10 anos nesse segmento e ainda tem muitas melhorias. Há um caminhão de oportunidades quando o assunto é prevenção. Percebo que ainda há muita... A prevenção ainda é bastante subestimada com relação à proteção contra incêndios. Então, existem uma série de referências, mas elas são pouco seguidas. Também percebo uma ausência de fiscalização. E isso é ruim para todo mundo e coloca em risco as pessoas que frequentam boa parte dos estabelecimentos que ainda não possuem o AVCB, atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro, que garante ali condições mínimas de funcionamento. Perfeito, porque aí envolve tudo, né? Envolve escadas para emergência, as saídas que precisa, né? Entradas e saídas. Exato. Corredores também, sem os entulhos que se acha, né? Essas coisas assim. Exatamente. Inclusive, em engenharia nós aprendemos lá a teoria de Frank Beard, né? Isso. Então, para cada 600 quase acidentes, um acidente é grave ou até mesmo fatal, né? Então, sempre quando pega fogo em alguma organização, por quase 600 vezes aconteceu, né? Por quase 600 vezes houve oportunidade de melhoria, mas nada foi feito. Quando se fala em medidas administrativas e medidas físicas, ainda tem muito a que explorar. Por exemplo, as medidas administrativas como procedimentos, políticas de saúde e segurança, fluxogramas bem definidos, ainda é bastante simples, né? E talvez não passado às pessoas do ambiente de forma clara para que se tenha ali uma proteção. E levando para as barreiras físicas, ainda há muita negligência com relação a questões simples como extintores, hidrantes, a ausência de testes em centrais de alarmes. Isso quando tem muito local que não tem central de alarme, tem muito local que não tem detectores de fumaça, sprinklers, não há pessoas treinadas, não são feitos simulados periódicos. E é muito importante que as pessoas se envolvam. Por mais que um prédio tenha tecnologia, o que é muito bom, mas se não haver pessoas treinadas, orientadas, capacitadas, o prédio só tem tecnologia, é bonito. Nós precisamos que as pessoas se envolvam mais, participem e assim aumenta a régua de segurança e certamente as pessoas estarão mais seguras. Perfeito. Rafael, nós estamos nos santos finais, gratidão, tá? Espero revê-lo muitas vezes. Eu queria que você deixasse seus contatos. Você, redes sociais, e-mail, o que for, nós vamos deixar escrito aqui também. Ok, eu agradeço. O meu telefone é 11 986910497. E também podem enviar mensagens, WhatsApp, também o e-mail que é rafaelmendes.qsms@gmail.com. Muito obrigado. Obrigado a você, tá? Tudo de bom. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso profissional engenheiro Rafael Mendes, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.